Bom dia, numa alegoria aí da nova era. Nós estamos aqui em Geia com esse parceiro aqui, esse irmão que veio visitar a gente, né? Então, nós estamos para lançar o Clube da Transição, que é a nossa comunidade digital, e nós vamos trazer vários conteúdos relacionados à construção de comunidade, né? Relacionados aí à razão de ser da regeneração, da transição, da reintegração à terra. Então, um dos pilares é a bioconstrução, né? Que é a arquitetura ecológica. E esse irmão aqui tem uma experiência muito grande, né? Vamos puxar a palavra com ele aqui. Como é que você chama, meu irmão? Conta um pouco aí pra gente. Bom dia, meu nome é Rodrigo, mas também sou conhecido como Digão. Eu sou lá de Pernambuco e a minha experiência com bioconstrução começou com uma casa que eu quis fazer. Primeiro na ideia, passaram-se anos para ser concretizada, e o projeto foi mudando, mas eu decidi escolher uma técnica chamada COB. Você estava com quantos anos? Eu estava com 22, acho que 25, era isso mesmo. 25, eu já tenho caminhado. E aí eu Você vivi. estava em Pernambuco, né? Eu tava morando na capital, mas aquela vida estressante, né, de conseguir dinheiro para comer, para pagar a conta. Tinha uma terrinha parada na família, e aí a companheira engravidou, a gente decidiu tentar essa experiência que foi difícil no começo, mas maravilhosa, né? Foi a transição, né? Você foi pro Exatamente, campo. transferir essa energia, e era mais um processo de cura, né? Perceber o que estava me adoecendo na cidade e poder transformar ali nesse exercício diário de transformação, não só da matéria bruta, como internamente também, né? E aí a técnica que eu escolhi foi cobre, que é basicamente areia, barro e capim. Vocês podem ver, essa casa é na taipa, mas é com esse mesmo material. Fica bem aparente o capim, mas depois a gente vem com o reboco, dá os retoques finais e o acabamento vai de cada um. Pode ficar à mostra e pode dar esse retoque. E aí a experiência foi levando, tive que fazer várias outras construções, né? Fiz um curso de técnico em agroecologia e lá me deu vários outros É conhecimentos. técnico em agroecologia? Exatamente. Que Foram, fino, hein? foram 2 anos de curso, né? E assim que eu terminei o curso, comecei a trabalhar com aquaponia. É um negócio que eu vejo que salva o mundo. É uma coisa que já vem desde a década de 70 sendo estudada. Mas o pessoal não tem essa visibilidade, porque é diferente, né? Uma criação de peixe com integração, integrado a um sistema de hortas e tal. Você vê plantar sem solo, só a água circulando. É uma maravilha, né? Outro dia a gente pode trabalhar mais nessa ideia, Sim. colocar um projeto É aqui. técnica de fertirrigação, né? Fertirrigação seria quando a gente fosse dar o descarte da água e essa água já iria irrigar fertilizada. Mas a aquaponia é um sistema fechado onde a água fica circulando, É onde as técnica fezes. intermitente de fluxo, não Você sei o quê. coloca um sistema lá de um motorzinho, pode até ser com o vento, né? Sim. Técnicas alternativas. Mas o tradicional você coloca uma bomba que vai fazer a água circular, vai oxigenar os peixes, né? E tem uma filtragem também. E aí essa água fica carregada de nutrientes. Então, numa parte do sistema você coloca umas plantas e as raízes das plantas vão ficar recebendo essa circulação de água já com os nutrientes. E acaba filtrando um pouco mais a água volta para o peixe continua alimentando aí esse sistema e no fim das contas você vai ter uma hortaliça e um peixe. A parte de cada um. São várias, interessantes, são várias técnicas, né? A gente vai É. despertando e várias coisas vão pegando a gente. Eu passei muito por isso. Teve uma época assim, abelha, 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 abelha. Aí de repente eu pirei alho, 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 depois tomate. Nossa, vamos desidratar tudo. Peguei uma desidratadeira. E o barro, cara? O barro chama muito também na sua caminhada aí, Pois né? é, a ideia é essa, porque nesse trampo de aquaponia a gente construiu os tanques com cimento. E hoje em dia o cimento está sempre aumentando o valor e a gente percebe que existem construções de barro feitas há séculos, né? Que ainda estão de pé com sua funcionalidade, né? Prédios em uso há mais de 200 anos. E tem essa técnica do solo cimento que é você usa pouco do cimento, né? Então, Sim. o barro, que é um material bem abundante, disponível na natureza, você faz qualquer construção, né, a um custo muito mais baixo. Então, eu aprendi que poderia se fazer tanques com barro, inclusive os tijolos de alvenaria são feitos de barro, mas cozido. Só que tem aquele impacto ambiental na hora de cozir,
que vai queimar uma madeira ali que poderia ser usada numa estrutura, poderia estar na sua função natural ali na natureza, sendo abrigo para outros insetos virem fazer a composição do material e transformar a natureza. Então, se a gente perceber a quantidade de energia que passa nesse processo de construção convencional, que é o tijolo cozido, com o cimento, que é caro, e aí vai pegar areia também. Então, se a gente pensar em simplificar esse sistema, né? Fazer um tijolo de barro cru, que é o adobe, a gente pode fazer centenas ou milhares de tijolos e deixar armazenado para quando a gente tiver um capital, que for ter que comprar uma telha. Existem alternativas que a gente pode fazer um telhado sem telha convencional, telha canal, né? Essa telha de amianto, essas ecológicas. Todas têm uma proposta e uma função diferente, mas a partir do preço nem todo mundo pode conseguir comprar essas coisas. Então, quando entra a grana de fazer a obra, já está lá seus adobes prontos, encostados, e é uma delícia. Você tocou num assunto muito massa, eu tenho certeza que todo mundo aqui quer saber isso. É mais barato o tijolo de adobe do que o tijolo de alvenaria, desses industriais? Como que é essa diferença? Porque também às vezes pode ser que seja um pouco mais caro, mas também assim, pô, você vai ter muito mais conforto térmico. Qual que é o valor aí hoje? Se eu fosse pedir assim, ô Rodrigo, eu estou precisando de fazer 1000 tijolos aqui na minha terra e tal, eu queria te contratar, qual que é o orçamento disso aí? Pois é, então, o preço em si varia de cada local, né? Se você tem uma matéria-prima e pode extrair o barro, aí já barateia bastante, só que você gasta energia para tirar o barro. Então, se você consegue comprar uma carrada e o barro chega, você vai pagar uma quantidade X nessa carrada de barro, mas você vai fazer para mais de 1000 tijolos de adobe, né? E aí, o processo do adobe é lento. Você tem que fazer o adobe, esperar ele secar para vir construir com ele. Então, quando você pensa no método convencional, você pode pedir 4.000, 6.000 tijolos e vai chegar no mesmo dia na sua casa. Só que só os tijolos não levantam nenhuma casa. Você vai ter que ter o cimento, a areia, a força de trabalho. Então, tudo isso vai dar um valor enorme, que vai depender dos preços de cada região. O cimento varia de estado para estado. Tem essa condição, se você tem uma mina ali, passa um rio, você pode pegar a areia, vai baratear. No fim, é um grande cálculo que você tem que fazer. Mas eu considero bastante o tijolo de adobe porque ele tem isso de que se você deixar ele parado por um bom tempo, que venha a chuva, intempérie, alguém derrubou alguma coisa e ele se quebre, você pode retransformar ele. Você quebra ele, bota água, pode renovar o tijolo. Se você comprar um tijolo, parede, né? você compra um tijolo convencional, quebrou ele, já era, aquilo ali é descarte. Então, mesmo que ele custe 10 centavos ao preço do milheiro, você quebrou, perdeu. Enquanto você, essa emenda aqui eu tenho que quebrar, aí você descarta o tijolo. Claro que aquele descarte na você região, pode usar em acho que outro tá mais ambiente, de mas... 1,20 o tijolo, então o milheiro vai Pois para é. 1.200. E aí com a Isso já carrada de tem um tempo barro, já. lá onde eu moro, por exemplo, eu estou agora em Cavalcante, em Chapada dos Veadeiros, em Goiás, a gente consegue uma carrada de barro por R$ 400. 400? E a gente dá para fazer entre 1.200 e 1.500 adobes, né? Isso aí com 3 pessoas, 3 dias faz fácil, né? Eu sozinho, de uma forma saudável, consigo fazer 200 tijolos num dia. Agora isso vai depender de um Com trato 5 do dias, material. 1.000 tijolos. Como? 5 dias, 1.000 tijolos. 5 então. mil 5 tijolos. dias, 1.000 tijolos. Agora essa é uma forma bem saudável assim, você pensar Lá em em fazer. Pernambuco você está cobrando quanto, se fosse 1.000 tijolos? Eu ainda não cheguei a vender lá, porque como eu moro numa roça, o Em pessoal Cavalcante. em Cavalcante sai R$ 1 o tijolo. R$1. Para ir buscar na minha casa, né? Aí você vai ter que ter um gasto do transporte, botar um caminhão lá para subir com eles e braço, né? Aí você paga um ajudante de 50 conto para carregar. E aí, dependendo do quanto tiver lá, você bota 1 ou 2 para o serviço ser mais rápido. E aqui, me fala um negócio, ó, nós estamos fechando na alegoria aí da Nova Era com esse irmão, satisfação ele ter vindo aqui visitar a gente. Como que você achou a gente, cara? O que você sentiu que você deveria vir aqui? Pois é, lá convidava, era uma propaganda que eu vi convidando para vir, deixa eu me lembrar direito aqui, vai rolar uma edição, né? Sim. Era um convite sobre trabalhar no campo, né? E aí a proposta é para quem trabalha na cidade poder fazer um home office. E aí a minha proposta é a seguinte, meu home office é na prática, né? E fazer isso aqui, não tem um barro na minha casa, mas por onde eu passo tem barro. Uma estrada, né? Um barranco. E
ofereci isso, né? Além do trabalho da bioconstrução, trabalho com yoga também, então a Pangeia traz esse processo de ressignificação, né? Nas atividades e quis conhecer, quis conhecer essa filosofia, o espaço, ver o que eu poderia praticar para melhorar o espaço, inclusive melhorar em mim mesmo. E a gente tá nessa, né, metamorfose ambulante, todo dia Curtiu aí aprendendo a quebradinha bem demais. humilde, né? Nós estamos bem Bem no início, simples, né? isso aí remota da nossa Eu, ancestralidade, entende? inclusive, é o seguinte, você está pegando mais um momento que a Pangeia, eu chego a falar que ela ainda está sendo gestada. Ela não nasceu ainda não. Isso aqui é tipo uma preparação para a gente falar assim, gente, vai parir. Então você está tendo essa oportunidade. Por isso que eu te pergunto, você está gostando? Porque é o momento de nascimento. É difícil você chegar num lugar que está nascendo. Você já chega num lugar que está rolando, né? Mas aqui ainda existe essa possibilidade. Por isso que o Clube da Transição traz uma oportunidade muito grande de ter esses momentos aqui. De pessoas chegarem, se encantarem com o espaço, de ficarem um tempo, de criarem laços, né? Pois é, hoje a gente está fazendo a demonstração da criação do Adobe e com a edição aí vai mostrar o passo a passo, mas a ideia é que seja um convite, está aberto para todos que quiserem aprender, vir aqui somar. A gente marca uma data, faz um projeto, tantos mil Adobes aí, a gente fecha uma semana, ou um fim de semana para aqueles que têm o tempo corrido, né? Na verdade, o tempo é ilusão. O negócio é encontrar suas prioridades e entender que a conexão consigo mesmo, com seus ancestrais, os valores que a gente vem carregando na nossa vida, e entender o que realmente é a riqueza em si, não só em valores monetários, financeiros, e sim em saúde, prospecção, abundância, né? Amizade, esses valores, né? Saúde não tem preço, você não pode comprar a essência do preço da terra quando chove. Então, só vivendo para saber esse valor inestimável que é a vivência no campo, com pessoas verdadeiras, amigos que a gente pode construir, além desse físico, né? A gente encontra pessoas que estão com propósitos de outra dimensão e quando a gente entra na mesma frequência, a gente se encontra e tem que agir. Esse negócio está falando, às vezes deixa a gente estagnado. E quando a gente decide priorizar essa transformação, é só na prática que a gente consegue. Então, estou aqui e convido todos vocês a virem experimentar também. Perfeito, ó. Então, o conhecimento é o primeiro passo, mas a sabedoria é através da prática. Foi um prazer estar com essa fera aqui e bora pé na massa e mão na massa. Tamo junto. Uau! Aqui tem um barro amassado que ele não foi peneirado e estava molhado. Então a mesma água que eu botei aqui, a mesma quantidade de água que eu botei nesse também. Que já é um barro peneirado, mas ele estava seco. Então você vê que já dá uma textura diferente. Certo? E eu preparei um aqui, ó, para você perceber a diferença da cor da umidade da água. Botou a água, o barro, ele vai absorvendo. Então você pode ir, ó, cobrindo aqui, esperando essa umidade vazar aqui, ó. Se vazou aqui, aqui tá seco, eu vou fechando, ó. Cuidado para não estourar a barragem. Fechar o formigueiro, ó. Vou deixar esse bolinho aqui, ó, porque o barro que tá seco, ele vai mergulhar aqui e ele vai absorvendo essa água, certo? E aqui, ó, simples, terminar a mistura. Se você tiver botado muita água, achar que ele está escorrendo demais, você pode complementar. Qual foi a proporção que você colocou aí? De terra, água? Aqui só tá o barro, certo? Então a água eu botei um balde, deve ter 7 litros, e o regador, 17 litros. Vamos estar a média de 15 litros nesse monte. Mas isso varia, porque esse barro já estava na chuva. Passou a semana levando chuva, então ele já tá úmido. Já esse aqui, ó, ele tá... É o mesmo barro, só que ele estava seco. Então a mesma quantidade de água já deixou ele com outra textura. E aí a gente vai misturar aqui, ó. A minha ideia de quantidade é mais ou menos cobrir assim a área superficial. Já dá uma proporção bacana. Tem gente que fica 25%, 30%, aí você vai pesar.
Pra saber na cabeça assim que eu tô com difícil. Claro que você pode usar uma pá e uma enxada, né? A ferramenta sempre ajuda. Mas ó, daqui eu vou de novo. Inclusive vou usar as ferramentas quando der essa misturada para juntar de novo. O ideal é sempre fazer o mais aberto possível, porque se ficar muito alto, muito concentrado, acaba criando uma mistura aqui embaixo, ó. Que na verdade não mistura. Por isso que é bom rasinho. Você está sempre, ó. Vê como vai mudando a textura. Olha como tá ficando mais, ó, unido. Vira quase que uma massinha de modelar. E qual que é o objetivo dessa massa aí para hoje? Hoje a gente vai fazer uns adobes, né? Mas a gente também pode fazer essas paredes aqui, ó. Aqui ainda tem um capim que eu deixei um ali pra gente fazer uns 3 ou 4 tijolos. Mas ó, o capim, ele dá uma resistência maior. E essa parede é moldável, né? Você pode fazer umas esculturas, pode dar umas garrafas. Mas essa mesma mistura. A ideia de fazer o adobe é porque você conserva já, né? Por mais que você não tenha uma obra em mão, em mente. Então, quem não quer entrar, fica nessa função, trazendo a massa, facilitando para os outros que estão lá dentro. Ó. Pisa aí, filha. Vou trazer isso aqui pra cá. Jogue. Vai trouxer mais 4 carrinhos de barro, a gente faz 100 tijolos Bora. nessa manhã. Vamos trazer hoje.